Olá, boa noite. A greve dos caminhoneiros é pauta da edição de hoje do Jornal da UFO. Paralisação afeta diversos setores do Brasil e já dura 8 dias, mesmo com o acordo anunciado pelo presidente Michel Temer na noite de ontem. Vamos entender o que é esse movimento, o que os caminhoneiros reivindicam e quais as condições de trabalho desses profissionais no país. Nós convidamos o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro, Abud Cecílio, e a cientista política Patrícia Trópia. O Jornal da UFO está no ar. A nossa equipe de reportagens acompanhou nesta segunda-feira a paralisação de caminhoneiros nos arredores de Uberlândia. A paralisação dos caminhoneiros começou na segunda-feira passada, 21 de maio, e chegou a mais de 20 estados brasileiros. Em pronunciamento oficial, na noite de ontem, o presidente Michel Temer anunciou algumas medidas, entre elas, reduzir 46 centavos no litro do diesel durante 60 dias, deixar de cobrar pedágios dos veículos sem carga e com eixo suspenso e estabelecer um valor mínimo para o frete nas rodovias. Alguns grupos assinaram acordo, mas ainda há paralisações em algumas cidades. Mesmo com as medidas anunciadas, os caminhoneiros continuam paralisados. Eles aguardam acordo entre os representantes dos motoristas e o governo em Brasília. Estão querendo a baixa do diesel, né? Que o governo passou aí, que acho que não chegou no acordo ainda no momento lá em cima. E nós estamos parados, deu de segunda-feira aqui, nesse local. E vamos ficar por tempo indeterminado. Enquanto não liberar em Brasília, lá não for reconhecido o acordo pelo presidente da República, nós não vamos abrir mão. Em Uberlândia, caminhoneiros e motoristas de aplicativo estão paralisados. Na BR-050, os manifestantes afirmam que alguns caminhões, como os que carregam utensílios hospitalares, passam normalmente. Ao redor da distribuidora da Petrobras, estão parados veículos que carregam combustível. Os caminhoneiros paralisados contam que deixam alguns seguir em viagem para abastecer setores da cidade. Para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, ambulâncias, os órgãos públicos, nós não estamos barrando momento algum, entendeu? Isso aí está na lei, entendeu? E uma porcentagem também para a população. Nos postos de gasolina ainda há filas. Rodrigo esperou cerca de 5 horas. Eu sou a favor da paralisação, porque eu acho que é melhor a gente sofrer durante uma semana que sofrer o ano inteiro pagando combustível mais caro, né? E a gente tem que entender que não é só a questão do combustível, que todos os produtos estão interligados e se você hoje paga mais caro por um produto na sua mesa, também é consequência do combustível, não só diesel, mas tudo que está interligado. Então, assim, eu sou a favor, é ruim ficar na fila, como dizer, é triste para o Brasil mesmo, mas eu acho que é um mal necessário. Eu acho que está correto, né, porque há muito tempo aí a gente vem pagando gasolina muito caro e tal, mas também está chegando no ponto, tem que resolver isso logo, porque tem pessoa que anda, pode pegar uma bicicleta, pode pegar um ônibus, agora o meu caso, por exemplo, sou cadeirante, depende do meu carro para andar, aí fica aqui 3 horas, 4 horas na fila, minha mãe idosa não pode pegar ônibus. Os caminhoneiros explicam que a paralisação é para diminuir o preço não só do diesel, mas também do etanol e gasolina. Nós aguardamos que seja reduzido o preço em geral, assim, abaixa todo o preço de combustível. Não adianta abaixar só o diesel para nós, porque eu também dependo de gasolina, depende de álcool, entendeu? Meus outros veículos, entendeu? Nós estamos querendo que abaixe tudo o produto em geral. Por causa da crise nacional de desabastecimento, a UFO suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas até o dia 2 de junho. Segundo a reitoria, só permanecem funcionando os serviços essenciais. O Hospital de Clínicas vai atender apenas urgência e emergência. As provas do vestibular da UFO, marcadas para o próximo fim de semana, dias 2 e 3 de junho, estão mantidas. As outras informações você confere exclusivamente na página oficial da instituição www.ufo.br. Conosco aqui no estúdio o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Triângulo Mineiro, Abud Cecílio, e a
cientista política Patrícia Trópia. Patrícia, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Abud, é um prazer muito grande tê-lo conosco aqui. Muito boa noite. Abud, para a gente começar a nossa conversa sobre esse assunto que é tão polêmico e que tem tanta importância para o nosso país inteiro. A abrangência do seu sindicato, do sindicato que você preside, qual é? Então, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, são 40 municípios que fazem parte da nossa gestão. De maneira geral, quais são as principais reivindicações do setor? Então, o que começou a reivindicar era o problema da taxação do petróleo, né? Que nem as alterações que estavam acontecendo diárias. E a gente viu aí, acompanhou pelos noticiários que a necessidade era baixar o preço do combustível e parar com essa mudança de preços diários, porque estava impraticável de se trabalhar. Os autônomos estavam sentindo isso muito assim, tirando a possibilidade deles negociarem qualquer tipo de frete. A gente pode dizer que estava inviabilizando o negócio, o transporte? Com certeza. O que ocorre? Quando você negocia um frete, o motorista, esse autônomo, ele negocia com a transportadora para fazer uma viagem aí de uma semana, 10 dias, e dentro de uma semana haver 5 vezes a majoração do preço desse combustível. O frete já foi embora. Onde ele sai já ciente que 50% a 60% daquele valor que ele fechou na primeira negociação, ele é focado direto para o combustível, que é o principal insumo do frete. Então, eu acredito que o que deixou essa insatisfação, com certeza, foi esse problema do custo do petróleo. Patrícia, o povo, a gente notou na reportagem ali e outras matérias que a gente tem visto, rádio e televisão, na imprensa de forma geral, o povo apoia o movimento e outros setores também estão apoiando o movimento, dando força a essa manifestação dos motoristas. Como é que você vê isso? Bem, nós estamos diante de um protesto de uma categoria que é uma categoria extremamente importante economicamente, é uma categoria muito diversa, que tem condições de trabalho muito distintas. Então, a porcentagem dos chamados caminhoneiros autônomos é bastante significativa, porque eles podem ser autônomos, porque eles são os proprietários, né, dos próprios caminhões, mas eles também podem ser PJ, né, eles podem ser autônomos no sentido em que eles são sazonalmente contratados pelas empresas. Prestadores de serviços. Né? O caminhoneiro, como a gente costuma dizer, é um segmento que tem um rendimento do trabalho bastante achatado, que teve esse rendimento bastante achatado. As pesquisas mostram que, né, em média, eles recebem 4 salários mínimos, 4,2 salários mínimos por mês. Tem uma jornada de trabalho de, em geral, 19 dias fora de casa, 10 dias, às vezes, com um pequeno frete, mas, em geral, 20 dias, passam 20 dias fora de casa. Com essa jornada de trabalho, em função do frete, em função da insegurança nas estradas, faz com que ela seja extremamente desgastante, com problemas de saúde, né? Com uma porcentagem de caminhoneiros que têm dependência química, de drogas lícitas e ilícitas, bastante significativo. Então, é um segmento que já sofre no dia a dia com problemas de trabalho e condições de trabalho muito precárias. Mas que, nessa conjuntura, numa conjuntura de aumento do preço do dólar, por um lado, né, porque o valor, né, o preço dos combustíveis tem sido, né, definido em função da mudança, da variação cambial, por um lado, e o preço do petróleo em dólar,
Então, esses dois elementos, nessa conjuntura, que já era uma conjuntura de endividamento, uma conjuntura de desemprego, uma conjuntura de aumento da informalidade, afeta profundamente a vida dos caminhoneiros. Praticamente, o que a gente percebe é que eles, numa situação, numa posição de, olha, é tudo ou nada, porque com essas condições a gente não consegue mais trabalhar. E me parece que essa situação, que eu vou chamar de catarse, né, que é uma situação limite, ela não deixa, ela é resultado, ou ela sensibiliza a população. Uhum. Né, porque também nós, trabalhadores de uma forma geral, também somos impactados por essa mesma política. Por isso que, na minha opinião, o problema central, o problema de fundo, né, que talvez a gente precise no médio e no longo prazo discutir, é o problema do chamado ouro negro, ou seja, o problema do petróleo. A questão fundamental, né, é a questão da Petrobras, a questão dessa política da Petrobras, que, na minha opinião, é o que está, né, causando não só esse conjunto de protestos, mas que tende a agravar a situação econômica, sobretudo dos trabalhadores brasileiros. Uhum. Abud, o CETRIM, o seu sindicato, ele não apoia esse tipo de movimento? Não, nós somos solidários, porque a gente sabe da necessidade que eles estavam passando e já vinham solicitando isso já há algum tempo. Mas a gente não, o sindicato não tem essa função de incitar ou pensar em fazer algo que vai trazer um caos, porque nós sabíamos que poderia acontecer, né? Então não é de interesse nosso de incitar esse tipo de manifestação. E essa greve, esse movimento dos caminhoneiros, do pessoal do transporte de cargas, já vinha sendo anunciado há bastante tempo, né? Já vem há quase 2 anos, né, Orley? Já vinha se questionando muito dessa dificuldade que vinha se passando no segmento. Não só dos autônomos, também como as empresas de transporte vinham sofrendo um achatamento, que nem várias, hoje as autuações, multas de trânsito, de balança. Então é uma série de autuações que vêm aí para o mercado que tem feito com que as empresas reavaliem a sua reestruturação, avaliem como fazer para poder suportar tudo isso que vem cair nas costas dos empresários. E várias promessas do governo também que não foram cumpridas, entre tantas, a questão da parada obrigatória, que o governo exige, mas não oferece condições ao longo das rodovias. É isso, as empresas conseguiram buscar uma forma que viesse a cumprir e dar conta de suprir essa lacuna que o governo não deu conta de cumprir. Essa jornada de trabalho, o acompanhamento que teve depois dessa lei, ela trouxe muito benefício para o setor, porque se organizou, tirou aquela imagem daquelas jornadas extenuantes, né, que tinha antes. Hoje as empresas estão muito cautelosas e buscando cada dia mais estar dentro desse processo e fazer dessa jornada aí uma forma de aliviar muito no risco de acidentes. Ninguém quer hoje passar por nada desse tipo de problemas. Claro, e nem convém. Patrícia, um movimento gigantesco dessa proporção, e a gente não acha um líder para responder pelo movimento. Como é que você vê isso? Bom, foi uma coisa espontânea? Nós ainda não temos todos os elementos para fazer uma análise sistemática e profunda da greve, mas a gente tem algumas hipóteses, né, desse conjunto de protestos e de ações. Na verdade, os caminhoneiros, sobretudo os autônomos, eles já vinham se organizando, né? Em 2015 eles fizeram uma paralisação que foi bastante importante. O resultado dessa manifestação em 2015 foi inclusive a lei do motorista, que busca uma regulamentação mínima, mas que ela, embora ela seja positiva, ela não é nem praticada pelos
pelos próprios motoristas, né? Ela, de certa maneira, ela é burlada em função da necessidade de realizar o frete, né, em menor tempo possível, porque o motorista, ele tem que, dependendo do frete que ele contrata, né, ele tem que correr contra o tempo, né? Bom, trata-se de uma categoria de trabalhadores e de profissionais que eles são fundamentalmente autônomos, né? Os autônomos, eles têm algumas entidades representativas. Os trabalhadores autônomos, a CNTA, a Bicamp, esses trabalhadores hoje, eles têm assento na Confederação Nacional do Transporte, na CNT, então eles têm uma relativa organização. Toda a questão é que essa representação, né, ela está setorizada em alguns grupos, em alguns estados, e nacionalmente, e o movimento se tornou nacional, né, a maior parte desses trabalhadores, eles acabaram aderindo à greve em função, né, de uma insatisfação, né, um movimento espontâneo, mas, por outro lado, por uma comunicação, sobretudo, das redes sociais e do WhatsApp. Então, existem alguns trabalhadores, né, alguns caminhoneiros que são autônomos, que têm as suas lideranças representadas e reconhecidas, mas a grande maioria, ao que tudo indica, não, né? Então, isso cria uma situação de difícil negociação e de difícil também canalização de quais são as reivindicações. Porque um pouco a minha interpretação é que, embora a greve seja, a paralisação, a greve seja extremamente justa, tenha ganhado adesão, né, e mereça o nosso reconhecimento, é também preciso chamar a atenção que a força da greve, né, a forma como ela vem se sustentando, coloca dúvidas se houve ou não a participação patronal e o financiamento patronal nesse movimento. Quer dizer, um movimento tão orquestrado, cujas pautas, porque quando a gente vai analisar a pauta das reivindicações, a maior parte das reivindicações, elas não têm a ver com condições de trabalho, elas têm muito a ver com a questão do preço, né, dos combustíveis. E a questão, né, e o debate com o governo em relação ao preço dos combustíveis acabou ganhando uma outra dimensão, que é a dimensão da desoneração, né, que é uma pauta que interessa fundamentalmente ao setor patronal. Então, nós, analisando, né, a dinâmica da greve, a gente não exclui, ao contrário, a gente tem considerado que é uma greve, mas ao mesmo tempo ela tem características de lockout, né? Mas eu volto a chamar a atenção que, né, por trás, né, de toda essa dinâmica, seja de insatisfação do setor patronal, seja de insatisfação dos caminhoneiros e também dos apoiadores, né, da sociedade que apoia, é a questão da política praticada no país, né, em termos de produção, né, de combustíveis, de distribuição de combustíveis, né, fundamentalmente a política da Petrobras. Bom, a gente volta já já com o nosso debate. Nós vamos agora à previsão do tempo para amanhã. Em Uberlândia, sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A mínima é de 14 graus e a máxima de 24. Já em Patos de Minas, o dia amanhece com poucas nuvens no céu e não chove. Mínima de 11 e máxima de 27 graus. A previsão em Monte Carmelo é de tempo frio pela manhã, sem previsão de chuva. A temperatura prevista é de mínima de 12 graus e a máxima de 24. Em Ituiutaba, sol com poucas nuvens no céu no decorrer do dia e sem previsão de chuva. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Araxá, e quem predomina mesmo são as nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 13 e máxima de 24 graus. Nós vamos para o intervalo e na volta seguimos com a nossa conversa a respeito da greve dos caminhoneiros. Já voltamos. Bom, estamos de volta com o nosso debate sobre a greve dos caminhoneiros. O Abud,
Esse tempo todo parado, já são 8 dias de caminhões parados nas empresas. O que custa para a empresa um caminhão parado? Então, Orley, até ainda falar e afirmar, por que não tem interesse das empresas em participar desse tipo de coisa, que nem de encabeçar ou direcionar isso? Porque as empresas hoje é a que está pagando um preço muito caro por tudo isso que está parado. Por quê? O impacto menor para nós do óleo diesel, porque nós vamos buscar isso perante ao nosso cliente, coisa que o autônomo não tem como fazer. Por isso que ele está pleiteando. Porque nós, a hora que fala que o óleo está subindo, nós vamos perante as empresas que são as tomadoras de serviço, e você vai lá pleitear. Algumas têm o gatilho de reajuste, e outros você negocia. Então, quando se fala da possibilidade de ter empresas participando, que nem não teve nada que viesse nessas solicitações, reivindicações, que viesse praticamente ajudar as empresas de transporte. Quando se fala que a única proposta, que nem a desoneração da folha, que você traz isso para a empresa, porque os empresários trabalham de que forma? Que nem ela tem um patamar de receita e dali ela vai descer as suas despesas e buscar o ponto de equilíbrio. Vai sacrificar os próprios autônomos, que quando você terceiriza o serviço, que está esse autônomo lá prestando um serviço para você, automaticamente nós vamos fazer com que o preço dele já seja batido essa diferença, que nós estamos falando de 3 a 4% do faturamento, quando você onera com essa oneração. Então, não é coisa que vem atrapalhar diretamente as nossas empresas. Ela automaticamente vai se respingar novamente, no final das contas, no próprio autônomo, onde foi questionado. Você vê, uma das reivindicações deles, que é o preço mínimo do frete, eles estão taxando a margem de ganho da transportadora para o autônomo. Não está baseando ali o custo financeiro para você custear, que tem empresas que pagam aí hoje até com 180 dias de prazo. Haja capital, hein? O autônomo, você carrega ele, você tem que ter o dinheiro disponível, senão ele não tem condições de fazer aquela viagem. Então, a necessidade dele, do fluxo de caixa dele, é de imediato. Você paga o processo do trabalho dele, no máximo, em torno de 7 a 10 dias, em média. E você vai receber isso com 90, 120 dias. Então, e quando você fala numa margem de 7%, igual está solicitando, isso é para acabar com o trabalho do autônomo perante as empresas de transporte, está desvinculando o serviço. Então, nós não entraríamos nunca numa situação de custear isso para, como se diz, dar um tiro no próprio pé. A prática de lockout, no caso. Entendeu? Então, é importante a gente deixar muito claro que para as empresas de transporte não teve benefício a essa reivindicação e dentro desses acordos que estão sendo fechados. Então, a gente procura, assim, ser muito transparente, como eu falei no começo. Hora nenhuma as empresas querem incitar isso, porque aquilo que você me perguntou, hoje um caminhão parado é um custo aí em torno de R$800 com despesa de... Por dia. Por dia. Então, você falar numa empresa de 100 caminhões, nós estamos falando em 80 mil por dia de prejuízo. E o frete, ele não vai voltar. Você não, amanhã, a hora que liberar, você não fala assim, não, eu vou carregar o dobro do que eu carregava para suprir a perda do faturamento. Isso é perda. Então, não tem como você falar assim que as empresas vão custear o que não está dando conta de se manter. Porque está todo mundo sacrificado. Hoje não é um problema só do segmento do transporte. Veio a ocasionar isso, essa paralisação, porque o combustível é o principal insumo do segmento. E é onde que despertou essa reivindicação dos autônomos. Mas é um desafio grande aí, mas eu quero deixar muito claro que não tem
interesse da parte de empresas com essa reivindicação. Patrícia, quando se fala, alguns setores do governo, você mesmo acabou de afirmar, que há notícias de que está havendo lockout. Isso não remete o trabalhador, o motorista, à mera função de massa? Não. De obediente, de ordens? Veja bem, a gente não pode fazer uma análise, né, de uma conjuntura tão complexa como essa de forma dicotômica. Na verdade, é uma dinâmica política. Né? Você tem a CNTA, que é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Né? Ela convoca a manifestação, ela organiza a greve, né, desde sexta-feira, né, da semana passada. Né? A ABICAM, quer dizer, você tem uma série de entidades representativas que organizam e que mobilizam. Mas a dinâmica da greve, né, a dinâmica da paralisação, a partir do momento em que, né, os caminhoneiros vão parando e o movimento vai crescendo, essa dinâmica ela é disputada. Né? Ou seja, essa paralisação está sendo disputada. Tem apoio ou não tem apoio da população? Tem apoio de quais setores? Né? Tem um conflito ideológico também em torno de é fora Temer, é intervenção já, é defesa da democracia. Então a dinâmica de uma paralisação exige que a gente faça algumas análises mais complexas. E quando a gente vai analisar, né, as tentativas do governo nos dois acordos, né, e qual foi um dos pontos, né, que as entidades representativas mais têm, digamos assim, reivindicado, é justamente a questão da desoneração, ou seja, a redução do PIS/COFINS. Então, uma coisa é você falar em congelamento de preços, outra coisa é você falar de melhores condições de trabalho e outra coisa é colocar uma pauta, ou pelo menos uma das reivindicações da pauta, já que a questão, né, do frete não é consenso, ou não há uma convergência, né? Isso implica no quê? O que implica a redução de impostos? Implica em menos recursos para a saúde, menos recursos para a educação. O próprio governo está falando, olha, o que nós vamos em 60 dias perder, justamente por causa desses 0,46 centavos que vão ser de redução dos combustíveis, isso vai ser colocado aonde? No Tesouro Nacional, somos nós que vamos pagar. Né? Então, a questão é essa, ou seja, a tese ou a hipótese do lockout é que houve manifestação, inclusive, de entidades, dos proprietários das empresas, de setores de distribuidoras, do clube de diretores lojistas, apoiando a manifestação. Quer dizer, manifestando de alguma maneira interesse na manifestação. Então é por isso que há esse questionamento. Agora, de hoje ou dos últimos acordos para cá, qual é a dinâmica da greve hoje? Qual vai ser a dinâmica nos próximos dias? Isso vai colocando outros atores, né, para buscar a reivindicação central deles. Talvez isso possa acontecer, mas eu acho que essa é uma hipótese plausível. Assim, só fazer uma colocação, você vê, ó, em todos os vídeos da rede social ou televisão, você não vê nenhuma pessoa que está na frente do processo falar da desoneração da folha. Não era uma reivindicação isso do que estava. Isso surgiu na reunião lá dentro do governo. Isso. Por quê? Porque talvez algum representante que estava lá perante a negociação, porque só saiu na negociação. Então, não havia sido ventilado ainda não se falava disso, de desoneração. Realmente, se você for pensar por ter aparecido esse tipo de argumento, mas não sai do ponto deles ali da organização. Isso teve um momento certo, na hora certa, dentro de Brasília. Quem que estava lá e quem que falou, eu não consigo me identificar. Mas isso não saiu solicitado pelas pessoas, nós só vamos voltar se tiver desoneração. Hora nenhuma saiu de nenhum dos que a gente vem acompanhando aí 24 horas, hoje é o único assunto que se tem, é esse problema das paralisações. Em nenhuma das paralisações do Brasil todo, nós não ouvimos falar de desoneração.
Abud, o nosso tempo, infelizmente, está esgotando e minha diretora já está me chamando a atenção. Para a gente encerrar rapidamente, se a greve, a paralisação terminar hoje, quantos dias para normalizar o reabastecimento você calcula? Eu acredito que no mínimo 15 dias. Para voltar ao normal, postos abastecendo normalmente? Com alguns segmentos até com mais prazo do que isso. Então é uma preocupação muito grande que nem a gente, todos estão preocupados. Você imagina isso dentro das empresas de transporte? Porque se você demora para fazer essa cadeia girar dentro de uma normalidade, numa média de 20 dias, você perdeu um mês de faturamento. A vida da comunidade em geral, então, volta questão de 2 semanas, por exemplo? Eu acredito que no mínimo 2 semanas. Bom, a Universidade Federal de Uberlândia completou na última quinta-feira, 24 de maio, 40 anos de federalização. A UFO tem 60 anos de história e há 4 décadas é uma universidade federal. 24 de maio é o dia do aniversário de federalização, mas as comemorações acontecem ao longo do ano e começaram oficialmente na última sexta-feira, na sessão solene do CONSUM, Conselho Universitário. Os ex-reitores da Universidade Federal de Uberlândia também foram convidados. Todos assistiram à apresentação do coral da UFO. E também conferiram o lançamento do vídeo institucional com histórias de pessoas que estão na universidade há tanto tempo que viram o início da federalização. A Orquestra Experimental de Uberlândia também se apresentou. Os anos de história geraram números significativos. Mais de 120 mil pessoas se graduaram na UFO. A universidade também formou cerca de 12.600 mestres, além de aproximadamente 3.800 doutores. Eu vejo 3 momentos importantes ao longo dessa longa trajetória. Com relação ao passado, uma enorme gratidão por tudo que aconteceu, pelas pessoas, pela cidade, pelas oportunidades que a universidade vem tendo ao longo dos anos. Com relação ao presente, eu não posso deixar de manifestar preocupação. Temos uma situação difícil para toda a educação brasileira, para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, para a cultura, para as artes. A questão da saúde afeta muito a universidade. Apesar de tudo isso, e olhando essa história rica, e quando a gente pensa no futuro, nós precisamos ter esperança. Até porque a universidade é um depositário de esperança para os nossos jovens, para os nossos estudantes. Bom, antes de encerrar, um aviso. Em Uberlândia, por conta da paralisação dos caminhoneiros, segundo nota enviada pela Prefeitura na última sexta-feira, vários serviços estão sendo monitorados. E as aulas na zona urbana e rural continuam suspensas. O transporte coletivo continua funcionando como operou hoje, das 5 às 9 horas da manhã, com disponibilidade de 100% da frota. Das 9 às 4 da tarde, 50%, das 4 às 8 da noite, 100%, e de 8 até meia-noite roda 50% dos ônibus. Amanhã nós vamos falar sobre minimalismo. Já ouviu esse termo? O estilo de vida simples, com poucas coisas materiais, tem atraído muita gente. Bom, nós queremos agradecer muito a presença do Abud Cecílio, presidente do CETRIM, da Patrícia Trópia, cientista política. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença aqui hoje. Abud, muito obrigado. As informações que vocês deram, muito importantes para esse momento tão decisivo que o nosso país atravessa. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. O Jornal da UFO termina aqui. A gente volta amanhã. Uma boa noite e até lá.